professor, no Egito, a cheia do rio já era mais calma, então ele vinha com a chuva e eles sempre sabiam mais ou menos até onde o rio ia. Nesse momento de cheia, eles vão esperar o rio baixar e aí aqueles detritos, a sujeira que eu falei para vocês, eles vão usar como fertilizante, eles chamavam isso de humus. Esse fertilizante também ajudava a fazer uma pasta que eles podiam usar nas construções e até para formar remédios. Nesse momento, eles começam a formar pequenas aldeias, as pessoas vão se fixando e formando aldeias, que eles vão chamar de nomos. Esses nomos vão ser liderados por homens que serão chamados de nomarcas, como se fosse o rei da aldeia. Esses nomarcas começam a fazer alianças com outras aldeias e vão se aproximando até formarem dois reinos. O Alto Egito, que ficava lá em cima, lá no meio da África, e o Baixo Egito, que ficava mais próximo do mar, ali no norte da África. Esses dois reinos vão ser unificados pelo rei do Baixo Egito, chamado Menés, em 3100 a.C. de Jesus nascer. Menés, então, foi proclamado o primeiro faraó, o representante dos deuses na terra. Além disso, nós vamos ter os camponeses, que assim como na Mesopotâmia, praticavam a agricultura durante as cheias, praticavam a agricultura durante a baixa do rio, quando o rio estava baixo, e quando o rio estava cheio, eles iam trabalhar nas obras, construindo reservatórios, represas, canais para a água poder ir mais longe dentro do território e eles produzirem mais comida, além de templos e túmulos, como as pirâmides, que nós vamos falar na outra aula. Nesse momento também, nós vamos ter uma coisa diferente no Egito da Mesopotâmia. Eles vão ter pouco comércio, porque o deserto do Saara era muito difícil de atravessar. Por isso, eram os egípcios que produziam a maioria das ferramentas que eles precisavam. Nessa sociedade, os artesãos eram muito valorizados. E nunca um artesão ensinava o que ele sabia para outra pessoa que não fosse da família. Por isso, a profissão era passada de pai para filho. O que você ia ser se fosse assim no nosso país? Eu não ia ser professor, eu ia ser contador, igual o meu pai. As pessoas usavam então a educação para manter as famílias estáveis, sem mudanças drásticas de uma geração para outra. E as mulheres, elas trabalhavam muito no Egito, mas no Egito, algumas delas podiam se tornar faraós, como foi o caso da Cleópatra. Nesse momento, a grande produção deles vai gerar uma necessidade. Eles precisavam anotar tudo isso. Primeiro foi na Mesopotâmia, mais ou menos uns 4.000 anos antes de Jesus nascer, eles criaram a escrita cuneiforme, que era feita com um lápis de madeira desenhando na argila. E eles desenhavam inicialmente exatamente o que eles queriam dizer. Então, se eles queriam falar andar, eles desenhavam um pé. Essa escrita vai ser usada para controlar o comércio e os impostos. Mais tarde, ela vai ser usada para criar leis que as pessoas podem e não podem fazer e a punição para os seus crimes. No Egito, a escrita também vai ter um papel de controlar a sociedade. A escrita era usada para auxiliar o faraó. Ele anotava em 3 tipos de línguas diferentes que cada um podia fazer. Por exemplo, ele era auxiliado pelos escribas e pelos sacerdotes. Os sacerdotes na religião e os escribas no controle da produção e das leis. Por isso, os egípcios tinham 3 tipos de escrita. Os escribas não ajudavam o faraó na primeira, que era dos hieroglíficos. Essa era a escrita sagrada dos deuses, então só o faraó e os sacerdotes conheciam. Depois nós tínhamos a hierática, que os escribas sabiam, que era a escrita oficial dos documentos. E a demótica, que era a escrita mais simples, que todo mundo usava quando estava com pressa, mas nem todo mundo sabia. Tinha gente que não sabia nem ler e escrever nenhuma dessas escritas. Era coisa passada de pai para filho. Essas são as 3 escritas. Os hieróglifos, de lá para cá. Os hieróglifos, que são os desenhos sagrados. A hierática, que é a escrita oficial dos documentos. E a demótica, que era quando tinha que anotar alguma coisa que eles estavam com pressa e não tinha assim tanta importância de ser desenhado. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais dessas sociedades e falar das suas religiões. Então, no próximo vídeo, primeiro eu vou explicar as atividades, depois nós vamos continuar o conteúdo. Então, fiquem bem e bons estudos!